Olá, Hildegardianas, tudo bem? Então, essa aula sobre cura interior, vamos falar dos 5 passos, né, 5 chaves que abrem essa cura que é física, mental e espiritual, né? Vou falar a respeito disso, vou falar desse processo que é a cura, né? E eu espero que no final, obviamente, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem abertas a fazer algum tipo de pergunta. E, e essa é a primeira parte da aula, vai ter uma segunda parte, provavelmente em 2 semanas, mas obviamente eu aviso para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, o que que é cura interior, importância da cura, chaves da cura, dicas práticas e perguntas. Cura interior, guia prático para libertação, porque é uma libertação, né? Você está preso a algo. Vamos lá. Esse workshop guiará os participantes na compreensão da cura interior. A cura interior não é só importante, mas também necessária. As pessoas, elas não compreendem o quão importante é uma cura interior. É assim, gente, é significativo na vida de todos. Todo mundo tem algum tipo de trauma, emoção e etc, tá? Então, assim, precisamos ser curados. Deus quer nos curar, mas depende muito de nós, né? Restaurar essa personalidade e ter, como a gente vai falar muito da chave, né? Entender que essa chave é para nosso pleno ser, né? Para a gente voltar a ser o que Ele sempre quis que a gente fosse. Ao que é cura interior, né? É um processo de ordenar, restaurar, integrar o mundo interno, né? O mundo interno é assim, a parte interna da nossa alma, na parte emocional, né? Nossas memórias, afetos, feridas, crenças, culpas, medos, traumas, pragas de outros, dependendo, feitiços, para que você possa, né, como pessoa, amar, escolher e viver de forma mais livre e saudável. Simplificando, né? Quando a gente não tem a cura interior, é como se a gente meio que se afastasse um pouco de Deus. Não totalmente, mas assim como se a gente tivesse uma certa cegueira, né? E entra nesses lugares, né, de forma dolorida, rejeições, traumas, humilhações, abandono, pecado, passados, vergonhas, e por alguma razão, né, cada um tem a sua razão, a gente decide não olhar, a gente decide empurrar, ah, e esse acúmulo de coisas, né, que pode criar, obviamente, doenças, vícios, hábitos, né, nos fogem da verdade, da luz e do amor. E a gente precisa reestabelecer quem somos, né? Ok? Por que que é importante? Porque se você tiver algum bloqueio, gente, eu falo com muita gente com bloqueio, é bloqueio de tudo que é lugar, assim, é incrível, né? São feridas emocionais. Pode impedir o progresso pessoal e espiritual. Mas quando a gente fala no progresso pessoal, né, na nossa vida, gente, é o progresso assim, de repente o relacionamento com o marido não está bem, de repente o relacionamento com amigos do trabalho, com os filhos, cunhados, sogra, com a mãe, com a irmã, vocês estão entendendo? É assim, são muitas coisas, é muito complexo, é um assunto muito complexo. A gente poderia estar aqui horas e horas falando a respeito disso. Então, assim, como sempre, eu estou dando uma geral aí, esperando que vocês, né, cada um pegue a sua dorzinha aí e consiga compreender, né? Mas, assim, que essa cura interior venha para nos ajudar a desbloquear e ter uma vida plena. Porque também é importante no sentido de relacionamento. Tratar as próprias feridas pode levar ao relacionamento mais saudáveis e equilibrados, né? Porque assim, se você tem ali, né, um bloqueio, né, uma ferida muito grande, você não vai tratar aquela pessoa muito bem, ou vai ter uma frieza, vai ter um afastamento, o que for. E, obviamente, diante dos olhos de Deus, isso não é tão bom, né? Óbvio, às vezes é necessário, sim, é necessário. Não vou entrar no lado psicológico aqui, mas assim, para vocês entenderem, tá? Como lidar com traumas, né? Permite processar e superar traumas de forma saudável, né?
com luto ou abuso, ou que pode ter um impacto duradouro na vida de uma pessoa. Gente, para vocês terem uma noção, né? Tem gente que tem, sei lá, né? Um problema interior muito grande, né? Um trauma muito grande. E imagina, passa 20, 30 anos com aquele problema, né? A pessoa, não, assim, sei lá, não cresce, né? Não consegue um trabalho, sei lá, não tem um esposo. De repente a pessoa não se. Vocês estão entendendo? É um negócio muito, muito pesado, né? E assim, se a gente for levar em consideração o seu lado psíquico, né? Ah, de repente a pessoa foi na psicóloga, a psicóloga, sei lá, era uma psicóloga moderna, não conseguiu resolver o problema porque tinha um fundo espiritual. Então, precisava de uma parte, né, de uma pura libertação espiritual. Então, se ela tivesse, né, se fosse uma psicóloga atomista, eu já ia entender dessa parte. Mas, assim, quão importante é nós tentarmos nos entendermos, é nós procurar vários tipos de solução, porque somos seres únicos no sentido físico, né, mental e espiritual, né? E depois disso também, né, desenvolver resiliência, ajudar a desenvolver resiliência para lidar com os desafios da vida de forma mais construtiva. Como discernir se você precisa de cura interior ou não? Bom, eu acho que todo mundo precisa. O problema é quando você precisa mesmo, né? Que você está com algo que está ali te barrando. De repente, passou todos os anos da sua vida, você foi muito bem, de repente, do nada, você não está conseguindo se movimentar, né? Ou apareceu uma, sei lá, uma doença, um pensamento, uma depressão, uma ansiedade, você não está entendendo por que isso está acontecendo. Então, assim, né? Tentar aquele negócio que eu sempre falo, né? Refletir, analisar a vida, o que está acontecendo, né? E assim, sempre bom, obviamente, a gente se questiona e a gente se conhece, mas sempre também levar para o Espírito Santo, né? Falar, olha, Espírito Santo, vim aqui bater um papinho hoje, eu acho que isso não, né? Faz uma oração, vai lá, né, diante do Santíssimo, reza, pede, e aí, de repente, você é iluminada se você, né, conseguir achar ou discernir o diagnóstico. Como que você pode fazer, né? Vamos observar algumas coisas, né? Fazer um check-up da alma, né? Como é que eu estou? Estou feliz? Não estou feliz? Estou deprimida? Estou triste? Né? Estou tendo tensões repetidas, estou tendo dores, uma doença apareceu do nada, sintomas emocionais, né? Uma solidão, uma tristeza constante, uma irritação por qualquer coisa, um desânimo. Então, assim, tudo isso, obviamente, parece sintomas assim, só psíquicos, né? Ah, eu estou numa fase muito boa, mas às vezes tem um fundo espiritual, né? Como que tá as suas atividades no dia a dia, né? O que que você pensa, né? Se tem a autossabotagem, né? Ai, não, eu não consigo, eu não faço, eu não vou, eu não posso, né? Explosões, vícios, padrões repetitivos, muita mentira, mentir facilmente, né? Mentir, 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 virou a mania. As pessoas não percebem que elas nem sabem que elas não estão mentindo se elas não avaliar o que que elas estão falando, né? E, na verdade, a mentira, óbvio, é um pecado, é um vício, mas também pode ser um fundo, assim, muito maior espiritual, né? Ah, então, assim, vamos olhar o sistema, né? Vamos olhar, assim, como que você está em termos de sintomas, por dentro, fisicamente, espiritualmente, e pensar da onde que está vendo isso, né? Talvez você não consiga, mais uma vez, né, fazer esse diagnóstico sozinho, mais uma vez, leva lá no Espírito Santo, adoração. Se você for devota de algum santo, pede o santo. Ou se você tiver um diretor espiritual, normalmente diretor espiritual é muito bom nessas coisas, ou um padre amigo, ou dependendo, né, uma psicóloga também, ou uma pessoa que realmente compreende o nosso ser, né? Ahn, É importante quando você identificar, né, esse diagnóstico, você falar, não, eu estou muito, sei lá, fofoqueira, estou muito preguiçosa, ai, sou muito avarenta, não dou nada, não quero nada.
Começar a realmente ter um journal, sabe? Começar a escrever. Nossa, realmente, isso daqui, na verdade, eu queria o melhor pedaço de carne mesmo. Eu sempre que estou querendo o melhor pedaço de carne. Gente, são pequenas coisas, não é grandes coisas. Assim, é o meu melhor prato, minha melhor comida, a minha roupa, eu quero sentar no melhor lugar na igreja, eu quero. Sabe assim, vocês têm que analisar coisas pequenas, é que as pessoas ficam procurando coisas grandes, sabe? Às vezes tem que olhar assim na coisa menor, né? Então, tentar destacar aí quais são esses pontos, né? Rejeição, não se sentir amado, não se sentir desejado, é, se sentir amargurada, sentir inveja, né? E a inveja tem vários pontos, né? Inveja material, inveja emocional, que a pessoa está recebendo mais carinho do que você. Tem mãe que tem inveja de pai, gente, é uma desordem assim absurda, né? Então, assim, da onde que está vindo esse fundo de inveja, né? Culpa distorcida, visão errada de Deus como apenas fosse castigo, porque tudo isso só acontece comigo. Ai, é eu, porque é minha família, porque medo, um constante medo, né? Medo de errar, não vou fazer isso que eu vou errar, não vou fazer aquilo que eu vou errar, não vou abrir a boca que eu vou falar errado, não vou fazer uma apresentação na Santo Degarda que não tá. Gente, vocês não imaginam, eu não ia nem estar aqui, né? Assim, senso de inferioridade. Ai, não, quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Autodesprezo, fruto de palavras negativas, comparação. Ai, mas não sei quem é melhor, não sei quem tem a casa assim, tem o carro assado, sei lá, viaja não sei para onde, tal, 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 tal. Gente, assim, tem que ver. Obviamente, às vezes nós somos humanos, fracos, miseráveis e fazemos comentários esdrúxulos, às vezes, sim, óbvio. Mas quando você percebe que esse comentário está sempre acontecendo, de repente você tem que avaliar que de repente tem um fundo ali espiritual, ok? Medos profundos, medo da morte, solidão, escuro, não vou falar o nome dele, inimigo, medos que paralisa você, você vai, não, amanhã eu vou fazer isso, mas, ai, não, eu não vou. Daí, de amanhã deixa para, de segunda, deixa para terça, de terça para quarta, de quinta, aí já chegou sexta-feira, não, agora não, deixa para semana que vem. Aí você perde mais uma semana, aí você perde mais um mês, aí você perde... Vocês estão entendendo? Aí fica esse ciclo vicioso. E a gente tem que ver, porque assim, às vezes uma coisa está conectada na outra. Um problema, né, de cura interior, de vício, de mau hábito, está ligada na outra, que está ligada na outra, que tem um núcleo ali. Então, assim, é tentar realmente compreender isso tudo, tá? O passo mais importante, né? Perguntar diante de Deus da onde veio isso, né? Da onde que você assim caiu? Realmente, eu acho que eu tenho alguma coisinha ali que eu tenho que liberar, né? Buscar com o Espírito Santo as raízes e histórias da infância, né? Porque algumas coisas estão na infância, nem todas, né? Experiências de dor, aonde está a experiência de dor? Se é na escola, no trabalho, no casamento, na família, no vizinho, às vezes está na melhor amiga, gente. Palavras recebidas, às vezes as pessoas dão um pitaco assim, né? Sabe aquele pitaco que eu sou amiga, que eu falo porque eu gosto de você, mas na verdade eu te odeio? Então, assim, cuidado, né? São situações marcantes, porque quando a gente escuta, a gente sente e aquilo marca no nosso corpo, e marca dentro, e aí fica ali um probleminha, tá? Então, assim, rezar especificamente pelas causas profundas, não apenas pelo aparecer na superfície. Gente, isso daqui é um apanhado, eu vou adentrar mais, tá? Então, a cura interior é apresentada como caminhos onde Deus vai restaurando mente e coração, integrando a pessoa por inteiro. Porque, assim, cada cura interior tem um fundo em algum lugar, né? Às vezes é só você, né? Só você mesmo criou aquilo, você acredita naquilo. Às vezes tem um fundo, né, pessoal, emocional. Então, assim, tentar entender o caminho da dor, né? Como eu falei, às vezes dá para conseguir sozinho, às vezes, né, o Espírito Santo vai iluminando, você vai conseguindo lembrar, você vai vendo imagens e você, ah, eu sei. E às vezes não, às vezes você realmente precisa aí de pessoas te guiando, tá? Em relação a esse livro aqui, maravilhoso, ele fala dessas 5 chaves e a gente vai falar hoje a respeito do arrependimento e fé e perdão. Por quê?
Porque esse livro aqui, gente, o homem que escreveu esse livro, o Neil Lozano, ele passou por uma situação incrível na vida dele. Na verdade, eu recomendo todas vocês a comprarem esse livro, que é, assim, impressionante. E aí, obviamente, ele teve a própria cura, e depois de passar por várias situações, ele foi, né, meio que criando esse processo iluminado pelo Espírito Santo. E aí, hoje em dia, um negócio está em tudo que é igreja, pelo menos nos Estados Unidos, e algumas igrejas aqui na Europa. Não sei como é que funciona no Brasil, nem sei se chegou esse livro no Brasil. Então, assim, as cinco chaves de arrependimento, fé, perdão, renúncia, autoridade e graça de Deus, né? Se você for ver, é o que a igreja prega, né? É o que está no Evangelho, é o que todos os padres falam, todos os santos falam, só que ele condensou num processo muito prático, muito bom, que você pode simplesmente tentar fazer mesmo, você mesmo, ou de repente ir até uma igreja e conversar com o padre e fazer juntos. Então, assim, a gente vai fazer meio que um processo aqui, junto com essas cinco chaves, tá? Então, vamos lá. É, Vemos que a cura e a libertação, como a evangelização, é o caminho da santificação contínua. O evangelho é a boa nova que traz grande alegria. O Salvador nos liberta não só do pecado, mas também dos efeitos do pecado, né? A tristeza, vazio interior, solidão e etc. Porque, assim, esses outros sentimentos, né, que temos nem sempre está totalmente ligada com o primeiro pecado original, né? Às vezes está ali conectada ali com a nossa decisão, com o nosso livre-arbítrio de ir e procurar e fazer errado, né? Mas é mais fácil simplesmente culpar o inimigo. E nem sempre, né, é só o inimigo, né? Então, o evangelho tem um padrão, é um dom, é proclamado e requer resposta. Se é um dom, precisamos ter fé. Então, assim, para que a cura e a libertação ocorra, né? A gente tem que acreditar. Primeiramente, a gente quer essa mudança, a gente quer ter uma cura, a gente quer ter uma libertação. Então, a gente precisa ter essa fé para isso acontecer, né? E se deve ser proclamado, precisamos de unção. Então, assim, se a gente acredita, a gente tem fé, o Espírito Santo vem, né? E se exige resposta, precisamos entender o coração humano para ajudar a resposta vir do fundo. Então, assim, como sempre, né, tá no Evangelho, tá em todos os lugares, tudo vem do nosso coração, né? Do nosso coração, e o nosso coração é o órgão que eu sei que todo mundo fala, o intestino é o cérebro. Gente, o coração é tudo do corpo. É a parte mais emocional. Por isso que às vezes, quando alguém fala alguma coisa, a gente sente assim no peito, sabe? Sente uma dor, porque é realmente a base emocional de tudo, né? Então, assim, a fé e a resposta graciosamente movida do nosso coração é a revelação de Deus. Pessoas, olha isso, pessoas podem ouvir por anos sem serem ajudadas a responder. O que que isso significa, né? Às vezes você sabe que você tem, né, um bloqueio, uma afetação, não sei, uma ansiedade em alguns pontos. E aí você fala com alguém que disseram que poderia te ajudar. Mas aí você fala, a pessoa responde, você responde, mas nada acontece, entendeu? Ah, você falou com o padre, falou, não sei, falou até com um psicólogo, falou com um coach, falou com um mentor, o que for. E não saiu ajuda. Por quê? Porque realmente precisa de você acreditar que, né, vai ter uma cura ali e realmente se libertar, falar com poder, né? Então, assim, normalmente essas situações de cura acontecem quando você vê que a pessoa realmente se entrega por completo, sabe? É assim, ela não está com vergonha de falar, não está com medo de falar, está se sentindo acolhida, está se sentindo respeitada. Então, ela simplesmente vai lá, expõe todo para fora, expõe tudo, né? Eu coloquei até a palavra que eles colocaram aqui, trevas, né? Coloca tudo para fora sem nenhum medo, porque às vezes você quer ter a cura, mas você não conta o pior, né? Por medo de ser julgada, por medo de pensar em algo de você. Então, você esconde aquilo e aí a cura não vem, né? Então, assim, quais são os lugares que você realmente consegue falar tudo, né? Tem isso também. Então, assim, óbvio, você consegue falar tudo para Jesus, no Santíssimo,
com teu anjo, não sei, com Nossa Senhora. E tem gente que não consegue falar tudo nem no confessionário, entendeu? Então, você imagina, assim, a situação que a pessoa vive, né? Então, assim, é muito importante isso. Ah, então, aqui, ó. Romanos diz que a palavra está nos lábios e no coração. Confessar que com a boca desbloqueia o coração. Por isso que, né, eu acho que eu já falei em algumas aulas, o tão importante quando a gente fala algo, né? Eu posso, eu quero, eu vou fazer, eu, não isso assim, não assim da forma negativa, boa, assim, não para o inimigo, não entendeu? Porque você realmente está deixando aquilo. A partir do momento que você fala coisas que você não quer ou fala sem perceber, de alguma forma ele utiliza aquilo dali, entendeu? Aí o inimigo pode utilizar também, né? Vai depender da intenção que você tem no coração. Tipos de experiências de liberdade, né? Depois que ocorre toda a cura de libertação, eu não sei se vocês já tiveram alguma cura de libertação, eu já tive várias. E eu acho que cada vez mais as coisas vão facilitando outras, entendeu? Uma coisa vai desbloqueando, você vai percebendo, as coisas vão fazendo. E aqui é o depoimento do Matt Lozano, que está no livro também. A sensação é de leveza, como se um peso saísse de você, né? Paz, respiração mais profunda, às vezes a cura física associada com a cura interior. Então, às vezes, eu estava com uma doença tal, não estou mais. Estava com uma dor no ombro, não estou mais. Estava com uma dor na perna, arrastando a perna, não estou mais. Então, assim, tem vários tipos, vários exemplos, né? Outras vezes o processo é depois de um tempo, sei lá, 6 meses depois, um ano depois, você olha para trás e fala, nossa, como que eu mudei? Por quê? Porque teve uma cura ali, de repente você não percebeu na cura, você não teve essas sensações, você não estava ligada ao seu corpo, mas você percebe uma mudança de comportamento, uma mudança de olhar, e aí você fala, nossa, eu tive curas, né? Eu vou falar para vocês. Essa sensação de leveza e um peso saindo, eu senti isso quando eu saí do Vaticano. Assim, foi incrível. Eu saí do Vaticano, parecia que eu podia flutuar. Então, assim, eu acho que eu tive uma mega cura ali, né? O que que foi, não sei, mas com certeza eu tive. Liberdade para amar melhor. Aqui, outras vezes o processo. Não. Liberdade para amar melhor, para se arrepender mais rápido, para olhar os outros com os olhos de amor. Isso é verdade, gente. É assim, você vê as pessoas que são curadas, pessoas que elas falam de uma forma diferente, né? Pelo menos assim, eu que já conversei com várias pessoas e não vou entrar em detalhes, mas realmente a pessoa tem um olhar mais misericordioso, né? E ela consegue, né? Consegue perdoar mais facilmente, porque assim, aquela coisa que era mais difícil de perdoar de tudo, que era foi perdoado. Então as outras coisas é pouquinho, né? Pouquinho. Eu tive um grande, eu acho que eu falei até com eu esqueci o nome dela. Eu tive um grande problema com perdão, grande, 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 grande. Graças a Deus eu passei, fui libertada desse problema. Agora eu perdoo todo mundo. Mas eu acho muito mais fácil agora. Antes, eu vim falar perdoar, eu falei, tu tá louco que eu vou perdoar? Não, 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 deixa sofrer mais um pouquinho. Mas, obviamente, né, vai muito de você querer, né, querer, pedir e trabalhar nisso. Então, para a liberdade que Cristo nos libertou, não só libertou de algo, mas libertou para viver como filhos. Então, assim, é muito importante isso também, né? A gente acha que a nossa liberdade é de algo, que a gente está associado a algo. Não, gente, a gente somos parte dele, né? Então, assim, quanto mais livres, estamos livres para viver com ele, né? A codependência divina, tá bom? 3 visões de liberdade que ele menciona, né? Moderna e negativa. A liberdade que a gente escuta muito por aí, né? Ninguém manda em mim, posso escolher o que quiser, eu posso estar sozinho na floresta sem ninguém para me controlar, mas continua escravo do pecado, né? Ter opções sem verdade, né? Acha que tem muitas opções, mas vive no vazio. O que que é modernidade hoje em dia, né? O pessoal que fala que pode tudo, na verdade, está morrendo de ansiedade. A visão antiga de liberdade, viver de acordo com a própria natureza.
Educar-se para o bem, para florescer como humano. É melhor, mas ainda incompleta, sem conhecer o Deus que nos criou. Essa está falando dessa verdade clássica porque era, né, os cultos de uma certa época que idealizavam a educação muito alta. Não vou dizer todos os filósofos, porque tem filósofos cristão e não cristão, mas assim, mas não viam Deus naquilo. Então, assim, o que que adianta ter tanta inteligência e ter tanto conhecimento se não tem Deus, né? A melhor liberdade realmente é em Cristo. Jesus revela quem Deus é e quem nós somos. João 8,34. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não permanece na casa, o filho permanece. Pecado, escravidão, liberdade, filiação. Então, assim, quando a gente, né, vive no pecado ou dentro desses traumas, dentro dessas situações difíceis, né, que a gente fala, nossa, precisamos de uma cura, de uma, né, uma cura, uma libertação, né, uma cura interior. Na verdade, a gente realmente tem que se enxergar para ver o quão parte nós fazemos parte daquela culpa, né? Daquele coisa. Obviamente, pode ser externo, mas pode ser também interno, parte do pecado, né? E a partir do momento que a gente tira isso, a gente parte para a liberdade e, né, somos muito mais, se nos tornamos filhos de Deus mais completos. Se o Filho vos liberta, serei verdadeiramente livres. Verdadeira liberdade é a vida no Filho, como o Filho amado do Pai no Espírito. É muito legal esse livro, porque tem várias passagens na Bíblia, né? Muito assim, baseado no Evangelho, né? Não é um livro qualquer. Jesus oferece o pão e o cálice, este é o meu sangue da aliança, derramada por muitos para o perdão dos pecados. Então, assim, se a gente tem, né? Se a gente tem como tirar fazer essa cura interior, por que que a gente demora, posterga tanto para isso acontecer, né? Tipos de experiência de liberdade, né? Libertação, quebrar o poder da mentira para que a voz do Pai volte a ser ouvida. Nesse assunto aqui, ele está falando especificamente das pessoas que têm um problema muito grande com mentira ou acredita numa mentira subconsciente, tá? Então, assim, se você crê na mentira, dá poder ao mentiroso, né? Não é que só você mente e fala, mas se você acreditar, quando você, né, usa autossabotagem, né? Ah, eu não sou suficiente, ah, eu não consigo falar em público, ah, eu não consigo viajar, sabe assim, você está acreditando algo que não é seu, não é da sua pessoa. Então você está dando poder para ele, entendeu? Então, as mentiras se tornam fortalezas, padrões de pensamento que deformam a nossa visão de Deus, de nós e dos outros. Então, assim, o padrão, o que Deus quis para a gente, em vez da gente acreditar naquilo, a gente está acreditando em outra coisa, algo que a gente criou para nós. Obviamente, parte disso pode ter vindo externamente, alguém falou, a gente se sentiu, ou veio da infância, ou de repente o inimigo embutiu de alguma forma, mas não é de Deus, né? Então, assim, temos que ver como liberar essa cura, né? Há dois reinos, né? O reino das trevas, mentira, medo, escravidão, né? Se você vive no medo, vive na mentira. Ou o reino do filho amado, verdade, amor e filiação. Né? Então, se você está ali, na verdade, né? No amor, você não vai acreditar nessas coisas. Você pode até ter uma leve, ai, será? Mas aí você, não, 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 não. Você volta para trás e fala, não, 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 não. Mas assim, é difícil ter esse pensamento, né? Vamos lá. A primeira chave que a gente vai trabalhar agora é a chave do arrependimento e fé, né? O tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-nos e crede no Evangelho. Jesus une as duas coisas, arrependimento e fé. É uma única resposta. Muita gente teme o arrependimento. Isso é pura verdade, gente, é pura verdade, assim. Quando você começa a conversar e escutar as pessoas falando, sabe? Ah, eu tô com um problema, nananana, aí você escuta, escuta, aí a pessoa fala disso, fala daquilo, fala daquilo, fala daquilo. Ela fala tudo. A única coisa que ela não fala é realmente fui eu que errei, ou eu me arrependo. Não, é sempre o outro, a situação, a coisa, o lugar leva assim muito tempo para a pessoa realmente se olhar no espelho e falar realmente, de repente,
fui eu, né? Então, assim, essa parte do arrependimento é muito forte, é uma cura interior e é um amadurecimento também, né? Pensar em olhar para trás, o esforço, a culpa, o fracasso repetido. Não é fácil, gente. Não é fácil para ninguém você ver que você foi lá e você errou, e você errou, e você errou. Foi você que errou. Gente, assim, é de chorar por você mesmo, mas assim, esse chorar, né, saber que foi você que errou, mas agora você está admitindo que foi você que errou, isso tem uma força muito grande, né? Isso é aquela frase, quando você é menor, você é maior ainda, né? Você é mais amado. Então, associar o peso da autoacusação, nunca sou suficiente, mas assim, Será que, será que você nunca foi suficiente mesmo? Ou você está sendo autossuficiente agora, né? Então, assim, tem que ver os dois lados, né? Você não pode usar sempre o assunto e pensar que você, de repente, é culpa de tudo. Nem sempre foi você. Às vezes foi o outro, às vezes foi externo. Mas, assim, cada um aqui vai saber qual que é a situação. Então, assim, metanoia, né? Mudança de mente que leva a mudança de vida. A partir do momento que você chega nesse arrependimento e fé, que você consegue entender a situação que você se encontra, né? Que às vezes vai ser você, às vezes vai ser o outro, o que que pode ser feito, como que você pode mudar, aí as coisas realmente começam a ter uma cura, né? E aí tá falando, antes de Cristo, arrependimento era ligado à lei. A lei, né, tô falando as leis dos judeus lá, então eles não se arrependiam, né? Eles eram meio que, né, lavagem cerebral, eles eram, faziam coisas por obrigação, eles não faziam por amor, né? Com Cristo, arrependei-se que credes na boa nova, né? Olha para onde Deus nos chama, não só para onde caímos. Então, assim, com o Senhor a gente se arrepende, a gente sabe do nosso erro, mas a gente sabe que tem um caminho melhor para nós, né? A gente pode ir lá se confessar e olha, bola para frente, vamos lá que é a certeza da fé, da esperança que algo melhor vai vir, né? Três aspectos da primeira chave: conversão, decisão pessoal que você quer essa cura interior, né? A conversão é aceitar por decisão pessoal o senhorinho salvador de Cristo e tornar-se seu discípulo. Nesse processo, sempre convidamos renovar essa entrega, né? Jesus como Senhor e Salvador, não só abstrato. É assim, realmente vir para Ele e falar com Ele, né? Arrependimento dos pecados concretos, né? Pecados, mas também, assim, todas essas situações concretas que você sabe que você fez errado, ou participou, ou fez parte, e aquilo de alguma forma criou ali um trauma, uma situação, um estresse, uma ansiedade, o que for, só você vai saber, né? E atenção se você realmente se sente mal por aquilo, você sente repulsa, agora você não quero mais, entendeu? Chega de sentir isso, chega de sentir raiva, de ressentimento, de o que for, chegou, agora deu, entendeu? Então, assim, tristeza, segundo Deus, leva à conversão sem remorso paralisante, né? Se você tem essa tristeza, é uma tristeza de arrependimento, uma tristeza com um olhar diferente, né? Você sente um remorso, mas não te paralisa, você só quer, não, deu, agora, sei lá, eu vou confessar, eu vou mudar de vida. Agora, a tristeza do mundo, que a gente está acostumado a ver, né? É uma culpa crônica, né? Um auto-ódio. Ai, eu me odeio porque fiz isso. Ai, mas vitimismo. Ai, eu tenho vergonha de falar como que eu era. Ai, nossa, mas... Bom, vocês entenderam, né? Então, assim, tentem compreender aí onde vocês estão, qual que é o sentimento que vocês têm quando vocês pensam a respeito da situação que vocês encontram, né? Eu me sinto levada a uma conversão, a querer mudar, a olhar todos esses problemas que eu tenho, ou, ou não, eu ainda acho que é o outro, eu ainda acho que, né, é, tenho vergonha, não quero falar, ainda está muito, não sei, ainda está muito pesado, o que for, né? Muito se confessa 1000 vezes sem e não saem limpos, mas voltam ao mesmo padrão mental de acusação, né?
E é verdade, né? Muitas vezes as pessoas vão, se confessam, se confessam, se confessam, às vezes confessam o mesmo pecado toda semana, quinzenal, mensal, e nem percebe o hábito, né? Nem percebe que elas estão ali reforçando algo que não é legal, né? Então, assim, falta quebrar a tristeza do mundo, perdoar a si mesmo, né? Se perdoar, renunciar à condenação, né? Assim, não, eu errei, errei mesmo, fiz, terrível é terrível, e agora bola para frente, não vou fazer mais, né? E acreditar e tentar, né? Gente, ninguém é perfeito, ninguém vai sair, né, com um monte de cura interior, problemas pesados, e no dia seguinte tá voando. Não, é um passo de cada vez, curas pequenas, é uma evolução, né? Três aspectos da primeira chave, né? Todo pecado envolve engano, né? Jesus na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Somos responsáveis, mas não vemos toda a gravidade. Sim, a gente não vê toda a gravidade, né? A gente às vezes consegue ver um pouco da gravidade pessoal no relacionamento, no ambiente, em casa, no trabalho, mas a gente não consegue ver a gravidade espiritual. Isso que é o maior problema, né? Porque essa parte espiritual aí que a gente não vê é levada, o inimigo usa, ainda vamos lá utilizar, fazer reparação no purgatório. Então, assim, muito, muito importante isso, né? Há sempre veios de cegueiro, né? Mentira e auto-engano. Então, assim, às vezes você está tão cego, né, que criou um hábito ali e você continua se auto-enganando. Não, 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 não quero ver, não. Eu sei que eu fiz 1%, mas 99% não fui eu. Pode ser até verdade, mas declara aquele 1%, né? Então, o pai da mentira, o nosso inimigo, mete a mão em toda a dinâmica do pecado, né? Por isso, arrependimento verdadeiro inclui também renunciar às mentiras ligadas ao pecado, né? Porque tem mentiras ligadas, tem mentiras que, não sei, são mais facinhos, não é mentira, já só não contou a verdade. Então, só você vai sabê-las, tá? 4 orientações para buscar a libertação. Evitar extremos. Gente, adivinha quem adora extremos? Nosso amiguinho, né? Nosso inimigo, na verdade. Nem é tudo ele, né? O demônio, e nem demônio não existe, né? Então, assim, não podemos ir, não, o inimigo está aqui. Não sei o que, o inimigo, nananã, ou fala os nomes, né? Cremos em anjos, demônios, influencia, existe, mas organizada pela fé e discernimento. Então, assim, a gente tem que entender que, sim, existe um mal espiritual, mas também existe o nosso mal. Nosso mal, nós mesmos somos maus, entendeu? Nós queremos fazer algo, temos a intenção, pensamos. Então, assim, nem sempre é tudo ele, às vezes somos nós também, né? Pedir a revelação a Deus, libertação começa com Deus revelando o coração. Mostra-me onde estou preso, o que acredito de errado, né? Quer dizer, assim, vai depender cada um aqui, qual que são os problemas pessoais, né, de cada um. Mas, assim, se é um bloqueio, se é algum trauma, ou se é uma autossabotagem, ou se é alguma inamizade, o que for, né? Entender que é um processo. Não fiz uma vez, não é, é um processo, né? Entender o processo. Então, assim, não é assim, aqui está a lista das coisas que eu acho que eu preciso, né? Ter uma libertação, né, ter uma cura interior muito grande, mas não é assim, isso aconteceu, tá ótimo, isso aconteceu, tá ótimo, isso aconteceu, tá ótimo. E não é assim, realmente Deus vai libertando em camadas, com suavidade ao longo da caminhada, né? Você vai percebendo as coisas evoluindo e você vai evoluindo. Não vai ser assim, sabe? Liga o computador, desliga o computador, liga a televisão. Agora eu tô livre, agora eu não tô livre, agora eu tô livre. Não, gente, é realmente em camadas, é um processo é, eletivo, evolutivo, né? Então, assim, tem um desprendimento de você do pecado, da parte mundana para a parte indo também, tá bom? Vê que a libertação nos leva à dependência, não à autossuficiência. Isso, assim,
é muito importante, né? Não é que eu vou ter uma liberdade, né, uma cura interior muito grande e agora, nossa, tô livre, nossa, vou fazer o que Deus quiser. Não, não, você tem essa liberdade, mas você tem uma dependência muito maior de Deus. Você entende o quão importante foi Ele nessa cura, o quão você precisa dele para continuar se curando, para você continuar olhando e querendo mais, porque somos fracos, né? Miseráveis. A qualquer hora a gente cai. Então, Deus tira da escravidão para nos colocar de fraqueza confiante, onde encontramos Jesus. Não é para virar super-herói espiritual, mas filho do que depende, né? Então, assim, óbvio, temos curas, temos, né, fomos no confessionário, saímos do confessionário, sentimos mais livres, as coisas melhoram, temos uma vida espiritual um pouquinho mais organizada, um pouquinho melhor, mas isso não significa nada, né? A gente pode ficar querendo ser estrelinha, a gente realmente tem que ter o pé no chão. Oração de entrega. Então, a primeira oração dessa primeira chave, né? Obrigado, Jesus, porque morreste por mim, levaste meus pecados e me ama. Né? Assim, realmente iniciar esse processo, depois que você fez todo aquele outro lá, de saber o que que é, o que que não é, acha que é, teve um discernimento, você chega aqui e fala, obrigado, Jesus, porque morreste por mim, levaste meus pecados e me amas. Depois, desculpa, reconhecer, sou pecador, fechei meu coração, voltei ao pecado, não confiei, me afastei. Por favor, vem Espírito Santo, Jesus, eu te recebo como meu Salvador e escolho você como meu Senhor. Ou eu escolho a ti, como vocês quiserem falar, mais bonitinho, né? Que é a tradução a pé da letra, tá, gente? Então, assim, essa é a primeira chave, é realmente ter o arrependimento, decidir o que é arrependimento, que não vai mais pensar ou querer ou levar aquilo e agora vai ter realmente uma tentativa, querer mudar ou tentativa de querer mudar e começar esse processo das chaves, tá? Agora vamos para a segunda chave. Então, assim, a primeira chave era o arrependimento e fé, a segunda chave é o perdão, né? Então, assim, vamos lá, vamos partir para o perdão. Vemos que o perdão como chave dobradiça das 5 chaves. Muitos bloqueios espirituais estão ligados à falta de perdão. E assim, o perdão, gente, é extremamente forte. Infelizmente, todo mundo está envolvido de alguma forma com perdão. Ou perdoar alguém próximo, ou familiares, o que for, ou se auto-perdoar, né? Porque às vezes as pessoas, eu não preciso perdoar ninguém, mas eu preciso me perdoar. E aí a gente, mas isso é fácil. Não, é fácil porque você teve um problema fora, mas quem tem um problema pessoal, parece que é muito mais difícil, né? É difícil de entender para quem não está naquela situação, né? Mas por que o perdão é importante? Em Mateus 6, Jesus une pedido de perdão e advertência espiritual. Se não perdoamos, não escolhemos o perdão do Pai. O problema não é a falta de misericórdia em Deus, mas o bloqueio do nosso coração. O que que acontece? A partir do momento que eu não consigo perdoar, né, o próximo, como que eu vou acreditar no amor de Deus? Né? Como assim, é, fica uma coisa. Deus é perfeito, né, gente? É perfeito no amor, é perfeito em dar, em receber, é perfeito na justiça. A partir do momento que você não está ali ordenado, que você não perdoa, fica uma irregularidade. É como se você também não recebesse uma graça inteira, tá? Assim, não estou falando assim, perfeito isso, mas porque você entende, que vocês entendam, né? Então, assim, não perdoar é uma prisão interior e tormento, né? A parábola do servo impiedoso, não sei se vocês sabem que parábola é essa, é aquela lá que ele não tinha o dinheiro para pagar o chefe dele foi lá e falou: Não, eu te perdoo, você não precisa pagar nada. Ele foi no caminho de casa, encontrou os escravos dele e ficou muito nervoso com os escravos e falou que os escravos iam ser presos se não pagasse ele. Quer dizer, ele foi perdoado, mas ele não perdoou o outro, né? Então, assim, é muito importante a gente não só perdoar,
os outros, não importa o tamanho, né, desse perdão, né, se é pequeno, se é grande, se é minúsculo, se é emocional, se é físico, se é material, se é financeiro, o que for, só você vai saber o tamanho desse perdão, porque assim vamos receber um amor e um perdão muito maior, né? A gente não perdoa, a gente não é perdoado, né? E a pessoa nessa cura aí, nesse interior aí, nesse trauma, ela sente isso, ela sente uma dor. E a dor é física, porque não é só o perdão, é a dor do ressentimento, é a dor da raiva, é a dor da luta diária, é a dor da memória que toda vez lembra, vem todas as emoções e etc, etc, né? Então, assim, outra coisa também, quando concordamos com o acusador, né, o inimigo, ficamos sujeitos à sua opressão. Então, assim, a gente tem que também cuidar. Se a gente não está perdoando, a gente está acusando, e quando a gente acusa, o inimigo interfere nessa situação, assim, meio que instantâneo, né? Então, assim, estamos deixando portas abertas para ele poder entrar e usufruir, espiritualmente da nossa pessoa. Eu sei que parece assim, nossa, que grande, que forte isso, que medo. Mas é verdade, está na Bíblia, está nos livros, olha, tá em Romanos, eu posso até mandar para vocês as partes lá. É impressionante, dá medo. Mas só para ter medo é que a gente não faz coisa ruim, né? Vamos lá, segunda chave, perdão. Vemos que o perdão como chave, né? A mesma coisa no início ali. A fonte do perdão. Na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem, né? Essas palavras são eternas, vale para todos nós. O poder de perdoar vem dele, não da nossa força. Perdoar é o ato da vontade que se une ao poder já liberado na cruz. Assim, a gente sabe que tem que perdoar, a gente sabe que é certo perdoar. A gente já leu, escreveu, leu em passagens e passagens, a gente vê pessoas, a gente vê em filme, a gente vê em série, a gente vê o poder do perdão, o amor, a gente vê quando perdoa, não sei quem sai da doença, não sei quem fica grávida, não sei quem. Bom, a gente sabe disso, né? Obviamente, vem da nossa consciência, que é ligada a Deus, que fala você tem que perdoar. Mas o nosso ser físico, que é totalmente mundano, totalmente ligado ao castigo, né? O pecado original, tem essa dificuldade. Mas quando a gente decide que a gente vai perdoar, a graça vem, né? Então, assim, olha como que Deus é misericordioso com nós, né? A gente erra, 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 e ele ainda continua ali, né, dando uma forcinha. Então, se ele nos perdoou, a graça para perdoar os outros existe. Óbvio que existe. Está aqui em algum lugar. A gente só tem que realmente querer, né? O que é o mais difícil, né? A vontade, né? Por que é tão difícil perdoar, né? A raiz é comum, a decepção, mentira sobre Deus, sobre o perdão, sobre nós mesmos, né? O difícil perdoar é porque a gente acha que a gente perdoando, a gente vai se rebaixar. É como se a gente estivesse dando não para nós mesmos. Como que eu vou perdoar um ato daquele tamanho ou aquela coisa? Como que eu vou ficar depois? Ai, será que realmente vale a pena perdoar, né? Então, assim, o perdão verdadeiro, né, vai mostrar, vai ilustrar, né, vários pontos, né? Aí ele menciona no livro casos de casamentos, feridas, abusos, perdas de filhos, assim, vale muito a pena, né? Mas aqui que ele fala, é muito importante nomear, né, as mentiras, as renúncias, decidir perdoar em nome de Jesus, e a graça entra. A opressão cai e a identidade da vítima é substituída pela identidade do Filho de Deus, né? Então, assim, você não perdoa a pessoa pela pessoa, porque senão você não vai perdoar nunca, jamais. Você perdoa a pessoa por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Fala assim, ó, não é por ti, é por ele. Não é por ti, é pela minha alma. Porque por ti não ia perdoar nunca. Então, assim, esse é o primeiro desbloqueio, né? Perdoar por ele e tentar ali buscar um amor, eu não sei de onde, mas assim, pedir que esse amor venha e que você depois restabeleça, né, um relacionamento com essa pessoa, tá?
Lógica geral. O perdão é central ao evangelho, é a identidade cristã. E é, né? Jesus perdoou todos, gente. Estava lá na cruz, o pessoal massacrando, não, não, perdoa, perdoa eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando, já colocaram vocês na situação de Jesus? Assim, ser escarniçado, ser cuspido, batido, tirado a roupa. Aquela parte de tirar a roupa é, para mim, uma das piores, assim, a humilhação, tudo aquilo, e ele na não, é Deus, né? Vamos lá. Sem perdão, ficamos espiritualmente bloqueados, atormentados, vulneráveis ao inimigo. Sim, porque assim o que acontece? Enquanto você segura esse perdão, tanto do outro quanto o seu, você está à mercê do inimigo, que pode estar ali de alguma forma fazendo algo, entendeu? A fonte do perdão é a cruz de Cristo, não é esforço psicológico isolado, é o ato da vontade com a graça, né? Então, assim, realmente, gente, assim, a gente tem que ter essa vontade de querer mudar a metanoia, né? Então, a vontade de querer sermos pessoas novas e a graça vem, tá? Esse processo usa o perdão como segunda chave para fechar as portas do inimigo e abrir espaço para a cura da liberdade. Então, assim, cura e liberdade, né? Cura interior, na verdade. Então, o que que acontece, né? A primeira chave lá que você começa, né? Entender quais são os seus traumas, defeitos, bloqueios que você tem, né? Os sentimentos que você tem. Ali, decidir que ter o arrependimento de coração e usar da fé para isso. Aí o segundo ponto agora é ter o perdão, né? Perdoar as pessoas ou os fatos ocorridos ou se auto-perdoar para você mover para para terceira chave. Mas antes disso, ele dá 15 razões, o que é muito comum dentro desse perdão, tá? O que eu acho que assim é muito boa essa explicação. Não quero perdoar. Por que que não quer perdoar? Apego à raiva, à vingança, o ódio como falsa proteção. É aquilo que eu falei para vocês, como que eu vou perdoar aquela pessoa que fez X, Y, Z comigo? Ah, não, é muito difícil, é muito difícil. E a raiva é muito grande, a vingança é muito grande, o ódio é muito grande. E nisso a gente se expande e nisso o inimigo entra, né? Então, assim, tem uma porta aberta ali, né? É impossível perdoar isso. A falta de fé no poder de Deus. Esquecemos com Deus tudo é possível, né? Falta de consciência. Não percebemos que certos episódios ou pessoa ainda pedem perdão. Então, assim, né? Não é por vocês, é por ele. Minimizar ou distorcer. Não foi tão grave assim para sobreviver, mas a ferida fica, né? Não foi tão grave assim, né? Ah, tipo assim, aconteceu algo, não foi muito grande, mas foi grande dentro de você. Mas você fala para você mesmo, não foi tão grave assim, não foi tão grave assim, né? Você fala para você, mas dentro de você o negócio está lá pipocando, entendeu? E a ferida está lá, e a ferida só aumenta, mas não foi grave. Então, assim, minimizar e distorcer não vai subir o problema, né? Confundir perdão com reconciliação. Medo de voltar ao abuso, não entender o que é perdoar e voltar para a situação insegura, né? É assim, aconteceu, você não perdoou, mas você está falando com a pessoa, ou você está lidando com a pessoa, ou você vive com a pessoa, ou está sendo abusada, agredida, batida, não sei, depende da situação, e está nessa situação totalmente insegura e, de repente, criando, né, um buraco negro dentro de você. Então, assim, muito importante isso, né? Quando a gente se reconcilia com alguém, se reconciliar de maneiras corretas, né? Não assumir responsabilidade, limitar a misericórdia, querer Jesus light, perdoar só até certo ponto. Ah, né? Aquela assim. Ah, eu perdoei, mas eu nunca mais eu falo. Nunca mais falo com a pessoa. Gente, eu tô rindo porque eu já passei dessa fase também, tá? Não, não, perdoei, mas não quero ver. Não quero ver, não, não, não me deixa ver, entendeu? Então, assim, não é perdoar, né, gente? Não, não tá perdoado. Tem ali algum sentimento, alguns resquícios, tem alguma coisa ali que
não está claro ainda, então precisa de um trabalho a mais nisso, né? Ou você perdoa, ou, né, quer dizer, obviamente tem um processo, tá, gente? Mas assim, perdoar e dar um certo ponto não é perdão. Projeção, tratar alguém de hoje como se fosse a pessoa que nos feriu no passado, né? É aquela coisa, né? A pessoa perdoa, mas assim, continua pensando que aquela pessoa sempre vai agir daquela forma, usa meio que um fantasma, um personagem, né, ao redor dessa pessoa, e, bom, é um trauma, né? Quer dizer assim, não é bom, tem que tentar realmente, né, mover e tentar entender que você é uma nova pessoa, aquela pessoa é uma nova pessoa também. Então, assim, maturidade exige muito das pessoas, né? Não perdoar a si mesmo, viver em alta acusação, culpa crônica, pregando uma mensagem para os outros e outras para si, né? Eu não sei, né? Se vocês já conheceram aquelas pessoas que chegam perto de você e falam: ah, minha vida é assim, minha vida é assada, ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas meu trabalho, não sei o quê. Ah, aí você dá uma solução, ela te dá um problema. Você dá uma solução, ela te dá um problema. Você dá uma... Gente, eu não posso com esse tipo de gente. Eu realmente não posso. Todo mundo tem problema. Agora, se eu estou dando uma solução, ou você pega ou você cala a boca, sinceramente. Agora, não dá, não dá. Aí realmente precisa de cura interior, assim, ó, power, né? Identidade fraca. Meu valor está no cargo, sucesso, imagem, qualquer perda torna outro imperdoável. Ah, isso tem muito, né, gente? Infelizmente, a sociedade hoje é uma sociedade com identidade fraca, né? O valor está no cargo, está no sucesso, está na casa, está no carro, está na bolsa, está na maquilagem. Teve até pessoas que falaram para mim: nossa, você não usa maquilagem? Eu falei: não, eu uso um batom, um concealer e deu. Eu não vejo por que de usar maquilagem. Eu pessoalmente não gosto nada com quem usa. Nossa, mas nananana. Olha, ai, e assim, eu fui numa, vou falar um negócio totalmente diferente disso, mas assim, eu fui num evento de mentores, coaches, psicólogos, para fazer mentoramento pessoal da faculdade. E as pessoas, elas falavam só o nome da empresa que elas trabalharam antes. Elas não falavam delas, elas não falavam da profissão delas, da experiência delas, elas só falavam nome. Ah, eu trabalhei para a empresa tal, ah, eu trabalhei para a empresa tal. E eu fiquei pensando, eu falei, coitados, coitados, eles precisam falar o nome da empresa tal para dizer quem eles são. Então, assim, é exatamente isso, a identidade fraca. Você precisa andar com a bolsa para dizer que, entendeu, que você é alguém porque você tem aquela bolsa. Tua imagem está relacionada com a bolsa. Onde você vai, o local está... Gente, não precisamos de nada disso. Isso realmente precisa de cura interior, né? Laços espirituais com ressentimento. Às vezes é preciso renunciar à amargura, o ódio, a vingança, votos interiores antes de conseguir perdoar, né? Então, quer dizer, esse é um outro passo que a pessoa tem que tomar. Não estou pronto, vai demorar. Aquelas coisas assim, de repente vem um curso, de repente vem um trabalho, de repente vem uma oportunidade, em vez de você pegar, você fala, não, não, não estou pronto. Não, não, agora não, agora não, agora não dá, estou muito ocupada, agora não dá. Então você começa a postergar a sua vida, porque você está pronto. Gente, ninguém está pronto em hora nenhuma. A gente não está pronto para o trabalho, a gente está pronto para ser mãe, está pronta para ser esposa. A gente nunca está pronto para nada, né? Então a gente tem que, sim, vai indo, ó, vai indo, que Deus vai qualificando e a gente vai se movendo, né? Então, assim, é muito importante não usar de desculpas, muitas vezes falta alguém que ouça de verdade a dor e ajude a pôr em palavras, né? Óbvio, gente, tudo que é cura interior é necessário uma autorreflexão. Não é fácil fazer isso sozinho, né? Não ter acolhido a perdão de Deus. Quem vive tentando apagar a Deus não consegue dar misericórdia gratuita, né? Então, assim, no sentido assim, a pessoa ganhou a graça, ganhou o perdão, em vez de falar obrigado, Senhor, nossa, agora sou uma ótima pessoa, não, eu consegui sozinha, entendeu? Estou conseguindo, estou fazendo. Ninguém consegue nada sozinho, tudo é por ele, né? Então, assim, muito importante entender isso também. O perdão superficial, dizer tá tudo bem sem tocar na dor real. Falta de perdoar do coração, até pedir a benção para quem feriu, né?
Esse perdão superficial é muito comum também, né? Ah, tá tudo bem, mas no fundo não tá bem. Então, assim, tá ali. O problema ainda está ali. Então, assim, você precisa realmente de se libertar. Falsas expectativas sobre Deus e a igreja. Quando diz ele, aqui ninguém vai me ferir. Não, gente. As pessoas esquecem, né? Eu já passei por essa fase também, né? Que eu achava que na igreja todo mundo era santo, que todo mundo que ia na igreja, né, que estava ali, tinha uma vida ordenada, tinha virtudes, eram pessoas educadas e, nossa, iam me tratar assim, não iam me tratar especialmente, mas iam ser muito mais educados. Não, não é, são pessoas normais, desregulados, desvirtuados, com vícios e que cada um está passando pela sua cruz, está crescendo. Obviamente vai ter lugares que vai ter, né, um nível melhor, vai, outros não, mas a gente não pode idealizar lugares assim, né? Escandalizamos e culpamos Deus ou nos fechamos. É preciso abrir o coração e expressar a dois, depois a verdade, quem é Deus. Aí, tá falando a pessoa que culpa Deus pelo comportamento do outro, né? Identidade de vítima, confundir fui vítima com sou para sempre vítima. Não, né? Aconteceu isso no passado, não sei quando, aconteceu, deu, move on, né? Vamos nos mover dessa situação e olhar para frente. Perdão é tomar de volta a própria vida como filha de Deus e não negar a dor, mas não deixar que ela defina você, né? O que é muito comum as pessoas pegarem a dor e levar para a vida inteira e se fantasiar e falar e mencionar hoje, e mencionar amanhã e continuar mencionando e, né, é complicado. Então, terminando, tá, meninas? Jesus não viveu como vítima impotente, mas como filho em missão, mesmo no sofrimento. Perdoar é alinhar-se com ele, sair da passividade, romper acordos com o acusador, o inimigo, e escolher a verdade. Quando dizemos de verdade, em nome de Jesus, eu perdoo, o reino de Deus entra naquela história. Então, assim, você tem que realmente acreditar, né? Acreditar. É fácil? Não, não é fácil, não, é muito difícil. Mas se a gente não fizer, se a gente não iniciar, nunca vai acontecer, né? Então, assim, ai, perdoa hoje, perdoa amanhã, ai, desperdoa, volta, perdoa de novo. O importante é continuar, né? Oração prática. Pedir ao Espírito Santo que mostre uma pessoa a perdoar. E assim, gente, o Espírito Santo é bala, viu? Se preparem, se preparem. Vocês vão pedir, vai aparecer uma pessoinha para vocês perdoar, já vai aparecer, já vai dar no coração, já vai dar uma dor, já vai dar tudo. Mais fácil. Dizer em voz audível. Em nome de Jesus, eu perdoo em X por causa de Y. Você sabe o que a pessoa fez, né? Ou você sabe que de repente é você mesmo, que você tem que se perdoar porque você fez um absurdo, né? Descreve. Depois renunciar à amargura, ao ressentimento, à raiva, à injustiça, à vingança, à identidade de vítima. E falar mesmo, eu renuncio o sentimento tal. Eu renuncio o sentimento tal, em nome de Jesus, no sangue de Jesus. E você tem que pronunciar, proclamar essas palavras, né? E no final, agradecer a Jesus pelo poder da cruz, pela liberdade do coração é um treino para um estilo de vida de perdão, não só um momento emocional. Gente, eu sei que isso daqui assim tá muito prático, pouquinho, né, quase nada, mas tem um poder imenso se você fizer realmente de coração e se você realmente quiser dar esse perdão ou se quiser se perdoar, né? Ah, acho que acabou. Acabou. Então, se vocês quiserem ter alguma pergunta, agora fiquem à vontade e eu vou fechar essa, essa página.